Eu quero saber se tu tá com receio dessa queda do Bitcoin aí. Agora, recém. Rapaz, a natureza, a regra do mercado é a mesma da natureza, que é a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Houveram excesso de alavancagem? Nos Sim. últimos 18 meses, o Bitcoin caiu mais de 30% 3 vezes, velho. Não é a primeira nem a segunda, não. É muito pouco. Nos últimos 18 meses, já caiu, o Bitcoin já caiu, já é a terceira vez que ele cai mais de 30%. É quarta vez. E o que aconteceu depois disso? É isso. Aí subiu, né? A questão que eu não vejo ninguém comentando é o seguinte. O motivo fundamental do Bitcoin ter descolado, tanto dos mercados convencionais, quanto da autocorrelação que ele tinha com a liquidez global, com o M2 global, ninguém tá comentando, que é a guerra, a briga entre os devs. Isso é que tá fazendo um monte de antigão vender bilhões de dólares em Bitcoin. Quem tiver Tá curiosidade, rolando uma assistam. guerra nos bastidores. Né? Quem tiver curiosidade, tem um cara chamado JP Mayal, que é um dos caras, porra, também mais antigos do Bitcoin no Brasil. Foi o cara que concebeu o ETF como é o nome como é o nome lá? O ETF, o primeiro ETF de Bitcoin puro da Bolsa Brasileira. Ele, aquele Hash 11 lá? Ele tá Hash 11, discutindo. Não, Hash 11 é o de merda. Eu tô falando de Bitcoin mesmo. Porque como é? QBTC, não é isso? O QBTC. É isso. Ele, inclusive, foi um dos caras que, anjo na Rispac, foi o primeiro negócio que fazia colateralizado de real no Brasil, formal em banco. Esse JP Mayal, tem um debate dele, ele conversando com o Nick Szabo, que é provavelmente o Satoshi Nakamoto, o cara que criou vários conceitos como smart contracts. Ele criou o conceito de smart contracts. Lê a conversa deles, que você vai entender a discussão desses caras, mas em uma linguagem que dá pra entender gente que não é programador, nem porra nenhuma. Tá. Augusto e Renato, o Bitcoin, no momento que a gente tá falando aqui, tá em torno de 80 mil dólares. Tá medonho, viu? Qual a visão de medonho, vocês para os próximos dias, para os próximos meses? Eu espero recuperação de alta. Explica melhor, Augusto, porque tem Porque assim, ó, pra bear market, a gente ainda teria que fazer algum tipo de movimento contrário, movimento de alta, liquidar os apostadores de baixa e tudo mais, para depois o mercado começar a perder valor. Mas eu acho que só vai ter crash mesmo, bear market, quando a crise da bolha das techs quebrar agora. Que já tá perto, quase. você acha? Eu não sei, eu chutaria ano que vem, mas é só achismo. Não tem como controlar. A partir do dia 1º de dezembro. Foi o que eu falei aqui. Anota aí, 1º de A partir do dezembro. 1º de dezembro acaba o quantitative tightening, não é isso? Não é essa a decisão lá do... E todas as vezes que aconteceu isso que aconteceu com o mercado antes, É isso. caiu pra caralho. A questão é a seguinte, o Bitcoin, ele tem uma certa correlação com os mercados globais, que foi quebrada com o M2, não é isso? Se fosse pro o Bitcoin continuar a correlação com o M2, era pra ele agora estar 160 mil dólares, não é isso? Uhum. É isso, quebrou, inclusive, em nível de grandeza a correlação. Por que isso aconteceu? Como eu mencionei aqui, e quem tiver curiosidade, lê a conversa do Nick Szabo, que é o criador de vários conceitos, inclusive de smart contract. Sim. Ele é provavelmente Satoshi, não é isso? Com o JP Mayal. Quem tu acha que é o Satoshi? É o Nick Szabo? É o mais provável, mas Por talvez quê? sejam várias pessoas. Por quê? Linguagem, tem várias coisas. O fato do cara não ser um programador profissional. Mas é isso. Se vocês lerem a conversa dele com o Mayal, vocês vão entender por que tem várias baleias vendendo milhões de dólares de Bitcoin. O Bitcoin tá muito... Nesse momento, você fala. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, tá tendo um conflito muito grande entre desenvolvedores do negócio do opt-return. E isso tá fazendo pessoas, inclusive pessoas muito antigas no Bitcoin, pessoas que têm, tipo, 50 mil, 100 mil Bitcoins, se aborrecerem e querer protestar financeiramente. É isso. Não só a ameaça de um fork contencioso traz insegurança, e o protesto desses caras, não só rodando notes, parando de financiar desenvolvedor, vendendo Bitcoin, isso aí tá criando uma insegurança brutal. E esse é o principal fator, em minha opinião, da queda do Bitcoin nos últimos meses. E não tá sendo discutido na maioria dos canais. É isso. A maioria da galera não tá por fora desse debate. É só quem tá dentro sabe dos bastidores, sabe? É isso. E se você quiser se atualizar, tô lhe dando uma referência de um brasileiro que tá batendo papo com o provável Satoshi. Que o cara explica, inclusive, na conversa todo, ponto a ponto. Inclusive, os dois têm noção de direito, são caras formados e tal. A discussão é mais jurídica do que técnica. A discussão é mais jurídica do que técnica. Dizendo, mas o cara pode botar matéria de pedofilia, não sei o que. O cara, não, mas ele pode botar na mensagem também. Tipo assim, não entendeu o que eu tô dizendo. Eu acho a discussão totalmente irrelevante. Agora, tipo assim, é como a galera tá discutindo aqui. O seu Bitcoin é seu, qualquer um pode quebrar, não sei o que lá. O cara tá falando de um ataque teórico que não existe na prática. Aí o cara ouve e passa a mudar o comportamento dele por isso. É isso. É uma discussão totalmente irrelevante. Mas que pessoas veem esses caras, às vezes dando ataque histérico, dizendo que vai ter fork, que vai dar merda, não sei o que lá. O cara passa a criar um medo, cria um FUD, fear, uncertainty and doubts, não é isso? O cara começa a ter um medo irracional que acaba interferindo no preço. Né? Derrubando o preço, porra. É isso. É uma oportunidade.
No curto prazo, é imprevisível. Mas quem Essa tu- porra pode cair quem- mais ou não pode nos pode. próximos 15 minutos. Mas- Curto prazo é imprevisível. Longo prazo, Mas todo quem mundo tu aqui acha vai que estar tá morto daqui a derrubando 100 o anos, mercado? não é isso? É Mas imprevisível. quem tu acha que tá quê? derrubando o mercado? É eu e tu vendendo? Porque eu e tu só estamos comprando, pô. Tu mostrou ali, Pois é. comprando todo dia. O que tá derrubando? Rapaz, os Quem tá caras, derrubando? muitos, inclusive, e muitos. Pra começar, existe um. Quando reduz a liquidez, cai a porra toda. O SP500 essa semana subiu ou caiu? Caiu. Esse mês, a tendência dos mercados é derrotar. Só Não, que o Bitcoin o não caiu SP500 proporcional. O Inclusive, SP500 tá subindo. não, hoje, essa semana subiu? O SP500, esta semana ele tá Isso, caindo. exatamente. Mas Isso. esse mês ele subiu. Inclusive, No ano ele tá subindo, né? Tá subindo. inclusive o debate que você falou. Recentemente, as Não, o que eu empresas quero dizer é o seguinte, tu confia o dinheiro todo teu, 100%, a um protocolo, que nem o Bitcoin, por exemplo, que tu sabe que uma guerrinha cibernética pode fazer um dump de 50%? Porque é isso que tá acontecendo. Mas se você não vendeu, você não perdeu nada, velho. Mas e como é que tu sabe que vai, como é que tu vai garantir que vai subir depois? A escassez. Não, O é só fato a do- escassez não Ó, vai fazer o então, preço ó, eu vou lhe subir. fazer uma pergunta. Porque você fez um se monte de der, perguntas, se não der deixou eu uma responder quebra nada. de Eu vou lhe fazer confiança, uma. o que eu tô Posso lhe falando, fazer uma o que pergunta? eu tô Você falando, deixa- é o que eu você tô deixa falando, eu fazer uma é que, ó, tu tem pergunta? que sempre Aí se você entender fez várias perguntas, que não pode deixou eu responder acontecer, nada. que pode Ó, acontecer uma quebra de sim. confiança do Ó, nada. Ou seja, ó, tu não pode incutir a uma coisa que tu não tem controle ao resultado estável Ó. da tua vida, porque a vida não é estável, Ó. não existe estabilidade. Augusto, É isso que eu Quem- defendo. Ó. Eu defendo que você tem que conviver com o caos e conviver com altos e baixos. não, você vai conviver com riscos administrados. Mas, voltando, ó, por que que o ouro Mas ganhou da até um prata? certo limite tu Por que consegue que o ouro ganhou misturar, da isso que eu prata quero nos dizer. últimos 20 séculos? Quem comprou ouro durante 100 anos ganhou da prata em qualquer período dos últimos 2.000 anos. Por quê? Não, quem ganhou, peraí, quem ganhou do Quem comprou ouro, quem comprou ouro ganhou em prata em um período de 100 anos, nos últimos 2.000 anos, qualquer período de 100 anos. Por que aconteceu isso? Mas o ouro ganhou da prata ou o ouro e O prata ouro ganharam ganhou de da. O outros ouro, antigos? uma grama de ouro comprava mais gramas de prata em qualquer período de 100 anos dos últimos 2.000 anos. Dos últimos 5.000 Sabe anos. por quê? Porque Por as quê? pessoas confiam no ouro, Não. porque o ouro, Tem por nada a ver mais com que... confiança. É, não é? Não, mas tu vai falar A da inflação da escassez. prata é de 15% ao A ano, a do ouro é escassez. 3%. O que, Vai- que tende a ganhar mais valor com o tempo? Mas, Tanto não é confiança que a maioria das pessoas usava prata como dinheiro. A maioria das pessoas usava prata como dinheiro, era muito mais usado, circulava muito mais, desvalorizou. Certo. E a mesma coisa aconteceu em relação à prata e o cobre. E a mesma coisa aconteceu com o mas eu cobre te- em relação mas ao te pergunto, ferro. Se a escassez é a No solução. longo prazo, o mais escasso, aquele que tem mais propriedades aristotélicas de dinheiro, aquele que é mais divisível, aquele que é mais Sim. transportável, aquele que é mais fungível, vai ser uma reserva de valor superior. Então o ouro é, melhor, é uma reserva superior ao BTC ou não? Ele é menos escasso que o BTC. O Bitcoin é 2 vezes mais escasso que o Não, ouro. mas não e é hoje pela vale escassez. 15 vezes menos. Mas a escassez... Porra, só o potencial é de mas- 30 vezes, não é isso? Mas a escassez... Beleza? Qual a inflação Entendo. do ouro hoje? 3,5% ao ano. Qual a Agora- inflação do Bitcoin? Bota aí Clark Mood Dashboard que você vai ver. Agora- É metade que a do ouro. Sim. Daqui a 4 anos vai ser um Não, quarto. quem Daqui a 8 segurou- anos vai ser um quem- oitavo, tudo né? bem, concordo. Quem segurou, O quê? o Bitcoin nos últimos 5 anos rendeu 4% ao mês, em média. Rendeu Porra, o como é o nome capital do em brother dólar. aqui? Como é o nome do brother aqui que tá oferecendo 5,5% ao mês? Não tem É. um brother aqui patrocinando o time, a porra toda? Quase que ele consegue pagar, não é? Como é o nome do cara? Ó, Links, como é o nome do negócio? Não, O quê? mas Eu eu não quero, tenho um brother eu quero aqui, saber o você seguinte. quer? Mês, não Se sei. o ouro foi o... 5% ao mês é se o- pirâmide, pô. Não, Se o- 5,5%. 5,5%. O se o cara dólar- tá com mais de 20 lojas aqui Ó. na região, não tem não? Me responde uma Eu não coisa. sei quem que é, não. Me responde uma coisa. Aí é Se a pirâmide, gente- né, pô? Se a gente precisa de um... Andando com Ferrari de ouro, a porra toda, não tem ou não?